Olá, pessoal. Estamos aqui hoje na Quirontech fazendo um podcast com a doutora Ingrid Tarditi, especialista em harmonização corporal e facial. Ela é farmacêutica, mestranda e também coordenadora da pós-graduação de estética integrativa facial e corporal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre toda essa carreira e sobre esses novos planos que você trouxe para a gente. Então, por favor, doutora. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos. E a gente está aqui para bater um papinho, para falar o quanto é importante a harmonização numa visão global, um pouco mais profunda do paciente. É um Exato. prazer. Maravilha. Conversando um pouquinho aqui com a doutora, a gente estava inclusive falando dessa questão de, de harmonização global e não simplesmente entregar ali um procedimento estético, mas olhar além para esse paciente numa questão também funcional. Então, a doutora tem um ótimo histórico era atleta, também militar. Então, conta um pouquinho da sua história e como isso influenciou nesse trabalho que você faz hoje. Bom, eu sou formada há 24 anos, farmacêutica de base hospitalar, então vivi muito a clínica vendo o paciente do outro lado. Sou farmacologista, e tem um ponto assim importante que fui atleta até os meus 20 anos de natação e tive uma base de nutricional, um acompanhamento durante todo esse período da minha vida. E até hoje eu tenho nutricionistas que me acompanham. Mas teve um fato que foi muito interessante, que no decorrer da vida profissional eu sofri um acidente e esse acidente foi o divisor de águas do momento de migração da minha carreira profissional. Porque eu já estava um pouco cansada da área hospitalar, mas nada até então tinha me dado um sinal de um outro caminho. E esse acidente me fez ver, achar um outro caminho. Eu sofri um acidente que foi um acidente bem grave, que eu tive um traumatismo craniano e bati a cabeça, tive um traumatismo craniano, trinquei o externo e os seios da face e fiquei com 3 coágulos. E o médico, o neurologista na época, ele falou assim: Ingrid, como você tem um histórico de atleta, se você ficar deitada 15 dias, certinha, é possível que reabsorva. Então, aconteceu, reabsorveu. Eu fiquei quietinha como uma ex-atleta e uma boa militar, e os coágulos reabsorveram, eu não precisei colocar placa nos seios da face, e o externo também. E nesse período de repouso, eu pensei que eu queria estudar uma coisa que eu nunca cansasse. Eu pedi a Deus e estudei, pensei muito sobre isso e apareceu na minha cabeça suplementos nutricionais. Eu sempre suplementei e fui parar em Campinas. No 20º dia eu estava voltando a trabalhar. No início do mês seguinte eu estava dentro de uma especialização em Campinas, estudando ortomolecular. E aí Renasceu de eu novo renasci, e eu falo que eu sou uma fênix. E aí, a partir daí, o meu caminho foi seguido, onde eu trabalhava no hospital e comecei a atender como farmacêutica clínica na área de suplementos nutricionais. Isso já em 2015, 16. Onde eu trabalhava em emagrecimento, recovery de atletas, lesão. Trabalhava também com alguns colegas, alguns médicos, e sempre com o nutricionista ao lado, encaminhando ou pedindo, ou eles me encaminhando. Na verdade, naquele momento, eu me fazia presente, me colocava: olha, eu sou a Ingrid, farmacêutica, vamos trabalhar junto. Era o farmacêutico a trabalhar nessa época como farmacêutico clínico, era uma novidade no mercado, era recém-lançado, recém-vindo dos Estados um Unidos, desafio. era um desafio. Mas eu tinha a experiência do round clínico de CTI, onde o farmacêutico chega muito junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com o fisioterapeuta. E aí eu peguei aquela minha experiência de que eu vivia isso o tempo inteiro e trouxe para a parte de consultório, para a parte de... E aí, Lucas, tudo bem? Sou a Ingrid, vamos trabalhar junto e vamos caminhar junto. E eu fui construindo uma relação, tanto na parte de clínica, quanto com profissionais, de profissionais em curso, de ser a pessoa que vamos junto, eu não caminho sozinha. E fui construindo uma história, né? Fácil não foi, porque nunca é. Quando foi em 2021,
eu lancei, junto com a FACOP, a primeira pós com reconhecimento do MEC no Brasil, unindo o título de especialista em harmonização facial e corporal integrativa, para um público multidisciplinar, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, para que habilitasse esse profissional que a lei hoje ampara a trabalhar com a estética, mas dentro de uma visão integrativa, dentro de uma visão que esse paciente ele vai chegar na sua cadeira no consultório buscando ou emagrecimento ou harmonização facial, mas ele tem uma história de vida. Esse paciente pode ter passado 3 meses atrás internado, ele pode ter ficado internado, ele pode ser um paciente polimedicado. Essa polimedicação vai depletar vitaminas, minerais e vai desestabilizar a parte hormonal. Então, não é somente preencher, não é somente bioestimular, é olhar esse paciente de uma forma funcional, que foi a primeira palavra que você falou quando a gente começou. E eu acho que é isso que eu levo uma ciência com mobilidade, com funcionalidade e com estética, eu acho que é isso. Não tem nada mais precioso, né, do que a gente trabalhar com o nosso paciente dessa forma e poder promover para ele, além da questão estética, porque o paciente chega procurando a estética. Sim. Né? E é normal, ainda mais hoje com as redes sociais ali, a informação está muito mais fácil. Então chega a informação do bumbum brasileiro, Sim. Chega a informação do bigode chinês, e aí ele se vê e enxerga essas questões estéticas. Mas as questões funcionais, elas não estão ali, tão acessíveis para ele enxergar. Então, ter um profissional que é capaz de visualizar isso faz toda a diferença hoje no mercado, porque a gente sabe que há uma grande diferença entre profissionais que trabalham de uma forma apenas utilizando técnicas e protocolos e aqueles que fazem planejamento, diagnóstico, uma análise completa do seu Sim. paciente para promover um tratamento. Né? E o que eu queria te perguntar é, o que é a estética hoje, a estética corporal, a estética facial dentro da sua clínica? O que é, como que você trabalha isso? Então, hoje a estética ela vem como o resultado final da saúde, para mim. Por que isso? A cereja. A cereja do bolo. Por que isso? Porque no meu consultório, por exemplo, o paciente, não vou te dizer que eu não faço, mas não é o 100% do que vem para mim. O paciente vem para mim assim, Ingrid, eu desejo emagrecer com qualidade de vida. Esse é o meu padrão de paciente. Então, ali é uma conversa de 1h30, 2 no primeiro encontro, avaliando exames laboratoriais. A partir daquela primeira anamnese, na maioria das vezes, eu já encaminho ele para um outro profissional médico, porque existem as situações que na anamnese você identifica que sim, eu preciso de um proctologista, sim, ele precisa ser avaliado por um gastro, sim, agora está no momento de... primeira consulta, primeira conversa, agora eu vou te encaminhar para nutricionista, porque o plano alimentar, só quem prescreve é nutricionista. Então, eu não prescrevo plano alimentar, eu oriento a uma alimentação saudável. Mas eu prescrevo suplementos nutricionais e monto uma estratégia de tratamento onde eu trabalho com muita fluidez com os injetáveis e com o via oral e com as altas tecnologias. E eu passo para cada outro colega que tem a competência naquela área para trabalhar. Então, assim, olha, como eu tenho um paciente que ele veio para uma estratégia e eu falei, olha, e ele tinha uma questão que ele estava com uma diarreia persistente. Eu falei, não, peraí. Conversei com uma nutri parceira. Mas qual é a queixa principal dele ali? Emagrecimento. Emagrecimento. E aí, conversando com a nutri... E aí, como eu criei um leque de muitas nutricionistas. Então, eu tenho... Para cada perfil de paciente, você entende qual é a conexão da nutri, né? Esse paciente conecta com essa, esse paciente conecta com essa. Então, eu tenho várias amigas, colegas, que eu falo que eu quero cada vez que a minha rede aumente. Porque assim o universo prospera. E a gente também. Então, chamei uma colega e falei, olha, eu tô com um paciente assim, assado, assado, assado.
Conversamos clinicamente sobre a parte da desbiose dele. E ela falou assim, Ingrid, conversa com a Procto. Vamos falar com a Procto tal. Encaminhei para a Procto. Então, existe uma conversa. Então, esse paciente está comigo 2 vezes por semana no consultório. Hoje, a gente tem um acompanhamento, eu, ele, uma Procto, para que o resultado da saúde dele venha a acontecer. A nutricionista fazendo plano alimentar, eu trabalhando na parte de suplementos nutricionais, terapias de alta tecnologia, emagrecimento da gordura visceral, emagrecimento sem perda de massa magra, diminuição de gordura visceral, diminuição de gordura subcutânea. E aí ele fala para mim, Ingrid, essa é a minha realização. Ingrid, você sabe quantos anos eu não tenho você sabe que eu não tenho a sensação de ter gases? Eu não me lembro disso. E eu comecei a não... Então, ele veio para emagrecer. Eu diminuí 6 centímetros dele. Eu diminuí 6 centímetros dele em 1 mês. Nossa. Só que ele fala para mim assim, cara, eu não tenho gases. Ele tá bem. Ele tá bem. Tá se sentindo bem. Não, e aí ele fala pra mim assim, e aí a gente, não é nem uma tríade, é um quarteto, que hoje em dia eu tenho o personal dele, a gente tem um grupo, e dentro desse grupo a gente conversa clinicamente. Eu falo pro personal dele qual é a minha estratégia nos próximos 15 dias. O personal dele monta o plano de treinamento. O tratamento multidisciplinar ali, né, multiprofissional. E há muito medo, né, de vários profissionais de, eu vou indicar e eu vou perder. Eu vou indicar e eu vou perder o meu paciente. Eu sempre falo, inclusive nos meus cursos, que a gente tem que ter uma rede de apoio de colegas profissionais, porque eu não sou obrigado a dar um diagnóstico que não pertence à minha área, mas eu tenho a obrigação de saber avaliar o meu paciente e identificar que aquela situação não é normal. Sim. Então, é muito mais do que simplesmente fazer ou promover um tratamento estético. Sim. A estética, eu acho isso incrível, porque ela é realmente a cereja. Ela é o resultado ali que vai dar o brilho. Sim. Mas para chegar lá, a gente precisa fazer o paciente entender que ele... Sim. ele tem que ter um caminhar, né, para chegar até aí. E você falou da sua pós-graduação, e com certeza eu acredito que seus alunos tendo acesso a tudo isso, como que funciona essa dinâmica de treinar esse profissional e dar todo esse conhecimento, essa bagagem, que não é só uma bagagem de teoria, mas a sua experiência clínica aí, com que você vive com diferentes tipos de paciente, acredito que influencia muito para esses alunos terem uma capacitação muito maior. Uma coisa é você ser habilitado, a outra é você ser capacitado. Sim, e isso é interessante, porque é diferente. Porque quando o paciente vem aqui, a gente faz na clínica de paciente modelo da pós. Então, ele vem, e quando ele é avaliado pelo aluno aqui, que na hora ele vem fazer um preenchimento, ele vem fazer que seja de face, né? E a aluna fala para ele assim, se a senhora fizer esse home care, ela fala assim, como? Porque as meninas já estão começando a desenvolver o raciocínio, tipo assim, o pós-procedimento, o dever de casa. E aí a conversa que a gente ensina, e aí os docentes que eu trago acabam sendo docentes que têm a mesma linha de raciocínio, o mesmo propósito. Então, os professores também têm uma abordagem muito integrativa. Então, os alunos começam a desenvolver a prática disso. E ter essa visão faz uma diferença. Por quê? Isso faz com que, por exemplo, hoje, eu tenha médicos que me encaminhem paciente. Foi fácil? Não. É fácil? Não. Mas quando você mostra coerência, quando você mostra embasamento científico e você tem humildade, não tem onde você não possa chegar. Então, é o que eu explico para todas as alunas. É só você saber conversar. Se posiciona como uma profissional que entende tecnicamente do que você está falando e traz o outro profissional para você de maneira humilde.
É um recondicionamento do próprio aluno, né? É um recondicionamento. Porque ele precisa treinar esse raciocínio Sim. funcional e juntar isso com a estética e entender essa forma geral do paciente. Agora, uma coisa interessante. Você sabe qual é o meu público? E aí é muito interessante isso. O meu público é profissionais. Agora, nessas turmas recentes, sexta turma, são alunas mais jovens. Mas o meu público da minha primeira turma de São Paulo, e aí isso me deixou muito feliz, porque é um público que pulverizou isso. São profissionais formados há mais de 20 anos no mercado. Então, entraram dentro da sala de aula da turma de São Paulo, no primeiro dia, Com uma bagagem enorme uma já. bagagem, e falaram para mim assim: Ingrid, isso em 2022. Eu vim aqui te ouvir porque você está falando de uma coisa que o mercado não fala. Aí eu perguntei quem eram as pessoas. E as pessoas eram dermatofuncional formadas há 20 anos, que vieram do Sul, enfermeiro, que é secretário de saúde, professoras de estética, fisioterapeutas, que vieram para dentro da sala de aula falar: opa, então esse é o meu presente. Eu levei, estou conseguindo levar para pessoas que são pessoas formadoras de opinião. E agora, hoje, eu tenho profissionais mais jovens, formados, que estão vindo se especializar. Mas todos com essa visão. E aí, quando você pega um enfermeiro que está de dentro, que trabalhava em hospital e está dentro da sua pós, você fala assim: opa, esse cara vai entender o que eu estou falando. E vai se identificar, porque você viveu esse processo, né? Exato. E é o que eu tenho hoje. E é um desafio, deixar o ambiente industrial ali, o hospital, e ir para a clínica, dá uma insegurança muito grande. Sim. E você, com essa história, eu imagino que os seus alunos eles devem ter que passar também por esse processo, que dá muita insegurança, né? Eu conheço muitos profissionais que passaram por essa insegurança e que hoje estão voando, né? Não se arrependem nem um pouco dessa decisão, porque é promover muito mais mesmo. Sim. É algo muito gratificante. Sim. Para não só profissional, mas pessoalmente. Pessoalmente. E aí, quando a gente pensa no Brasil, vamos pensar hoje. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de pacientes polimedicados do mundo. Todo mundo entra numa farmácia e compra um medicamento de venda livre ali, porque isso é um grande problema nosso, tá? Tem muitas questões com relação à educação da população, né? A pessoa tem... Aí a gente fala de educação na parte da alimentação, com relação aos alimentos, aos junk foods, que são alimentos inflamatórios, e enfim. E aí, quando você pensa que tudo isso se conecta agora, quando a gente pensa que o Brasil também faz parte dos grupos dos países das Américas que vai ter um envelhecimento até 2050. Aí eu te pergunto, como que você quer envelhecer? Porque eu tenho uma frase. Eu não quero envelhecer pedindo alguém para me levantar do vaso sanitário. Eu não quero. Eu quero poder segurar no vaso e levantar. E se sentir bem, né? E me sentir bem. Então, levantar da cama aos meus 60, 90 anos, que nem eu levanto hoje, com os meus 46. Mas isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com exercício de força e resistência que só a musculação dá. Com prevenção. A prevenção. E aí, na cereja do bolo, você olha para você, né? Aí você fala: nossa, tá bonito, nossa, tá ruim, vou melhorar isso aqui. E aí você vai e faz o tratamento estético para lapidar. Refinar aquilo que já está sendo trabalhado há muito tempo. É um raciocínio muito... É um raciocínio precário no mercado, esse tipo de tratamento ao paciente, né? Porque eu vejo muito essa questão do vamos simplesmente fazer uma técnica que eu aprendi no curso XYZ e porque o meu paciente está pedindo a técnica, né? Ah, eu quero o lábio assim. Ah, eu quero preencher o sulco. E tem tanta coisa agregada a isso, tem tanta coisa que se o profissional não for capaz de analisar anatomicamente o seu paciente,
e fisiologicamente, fica aí para trás. Toda essa prevenção do tratamento vai ficando para trás, você vai gerando ali até problemas na saúde Sim, do seu paciente. Não é que há problemas fazer procedimento estético, o problema é fazer só isso só e isso. deixar de lado toda essa questão funcional. E aí, exato, e aí quando a gente fala dessa questão funcional, e você estava falando aí agora, e vendo você como dentista, da importância da respiração, da importância aí as pessoas não conseguem visualizar, que a face tem toda uma conexão de movimento, de musculatura, e a respiração está conectada a isso. E aí eu falo, quando você conecta movimentos da face, da musculatura da face, movimentos da musculatura da parede abdominal, respiração, pisada, tá tudo conectado. Então, um glúteo harmonicamente, porque isso é como eu trabalho. Um glúteo harmonicamente harmonizado não é somente um glúteo onde vai ter um procedimento de hipertrofia muscular, ou eu vou ter um preenchimento de ácido hialurônico, ou bioestimulador. Não. Ele tem conexão com a pisada, ele tem conexão com a respiração, ele tem conexão com outras musculaturas. Aí a gente vai falar ali onde que começa o estímulo da fáscia do glúteo médio, onde começa o estímulo da fáscia do glúteo máximo. Estímulo muscular não está no glúteo. Então eu só vou injetar, e ele volumiza, projeta. Só que esse volume e projeção, ele vai acabar um dia, porque esse produto ele é biodisponível. Ele vai diminuir. O organismo vai eliminar. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma parede com flacidez e eu projeto muito bioestimulador, que vai uma hora acabar, a tendência natural é que essa flacidez o quê? Aumente. Até quando você vai hiperinjetar? Então, quando você fala assim, o que é um glúteo bonito? Ingrid, o glúteo bonito das fisiculturistas. Isso aqui é aquele bumbum empinado, duro. Aquilo é um glúteo bonito. E ali, o que é trabalhado ali? Biomecânica, força e resistência. Ali, você tem todas as musculaturas do glúteo estimuladas. Ah, Ingrid, mas ele não é o bumbum brasileiro. Eu tô falando de anatomia. Uhum. Anatomicamente e harmoniosamente, ele tá pronto. Se ele não é o padrão que você, mulher brasileira, carioca, gosta, é um outro ponto. Mas aí tem a possibilidade de refinar. Aí tem... É isso aí. Mas aí tem onde entra. Aí tem a possibilidade do refinamento. Então, muitas das vezes, as pacientes chegam e falam assim, eu quero ter esse bumbum. Você olha para ela e fala assim, vou trabalhar um pouquinho a musculatura dele, mas ela não quer treinar. Não vai ter. Tem que jogar essa realidade pro paciente. Eu jogo. E eu acabo tendo um padrão de público. Também uma coisa que... E aí a gente tem que ser... Eu sou muito honesta com tudo que eu faço. E eu falo. E eu venho falando, né? E aí o universo vai te trazendo o padrão de público que você trabalha também, né? Se eu trabalho com esse público que faz atividade física, o universo me traz o público que faz atividade física. Se eu trabalho com um público que é sedentário, eu vou ter conexão com o público sedentário. E eu trabalho com o público que faz atividade física. Todos. Até o meu paciente que está no sobrepeso e quer emagrecer, ele faz atividade física. Tem que fazer. Até a minha paciente de 70 anos, de 69, faz atividade física. Pode não fazer de alta performance, mas para ela, dentro do momento dela, ela faz e é alta performance para ela. E isso você acaba selecionando o tipo, porque o paciente ele tem que ser muito colaborativo. Ele tem que participar do processo. Porque tem paciente que te entrega o problema, né? Sim. E você tem que resolver. Mas nesse caso, o paciente ele tem que ser colaborativo. Então, se ele não participar do processo... Não vai. Não tem como, né? É isso que tem que ser muito falado também, dessa participação do paciente em resolver o processo, né? A gente está chegando aqui no final do nosso
Kiron Podcast aqui. E eu queria saber mais sobre como que tá essa evolução, como que tá esse novo projeto, essa continuação da sua pós-graduação e o que vai agregar aí para esses novos alunos que estão chegando. Então, como diz, teve uma professora minha que falou uma vez assim: nunca esqueça, isso aí pode ficar para todos agora, hein? Recadinho. Nunca esqueça de onde você começou. E eu guardei aquilo para mim bem, com muito carinho. Eu fui chamada esse ano para ser curadora de um congresso de nutrição. Aconteceu agora no Rio de Janeiro, foi um sucesso. Trouxe referências da nutrição funcional, esportiva, estética, palestrantes nacionais e internacionais, que vieram dessa minha base, desses anos todos estudando a parte de suplementos nutricionais, que é um mercado que eu estou há muitos anos, que é o mercado que eu trabalho em conjunto, que é a nutrição. E foi a sua porta... Foi a minha porta de entrada, que foi onde eu comecei. Tá, Ingrid, você começou com a farmacologia clássica. Comecei. Que eu conecto com o que também está conectado com o que está hoje, mas foi a porta de entrada. E aí, após esse congresso, eu falei, opa, eu tenho a pós-graduação, eu já tenho dentro da pós-graduação os módulos de suplementos nutricionais, mas agora eu venho num novo, vamos falar um novo desafio, que eu estou lançando agora os cursos de extensão para o público nutricionista. Então, o Instituto Ingrid Tardy de Saúde Integrativa não só vai ter cursos para a área da harmonização facial e corporal, os cursos de estética, como também agora eu terei cursos para nutricionistas e educadores físicos. Caramba. E eu vou agregar. Então, quem quiser, e aí é um convite, quem quiser entender da estética de uma maneira realmente global, acompanha por aqui, porque as novidades vão começar a chegar. E vai vir muita coisa. Fica a dica. Aí já acompanha para não perder, porque é super novidade aí. E essa novidade está em parceria aí com a Facop também. Facop. Maravilha. Tudo com chancela da Facop. Que maravilha. Então, eu vou estar lançando os cursos para os nutricionistas, os cursos para os educadores físicos, e a gente vai só agregando e levando as informações para que cada paciente possa ter de você, profissional, o melhor dentro de um tratamento de longevidade, no final estética. Show demais. Muito obrigado por toda essa abertura, por conversar um pouquinho aqui com a gente, contar da sua história. Eu acho que a história que você passou, cada fase, constrói muito a forma como você atende hoje, como você lida com o paciente, porque tenho certeza que influencia muito, Sim. né? E passar isso para os seus alunos, para as pessoas que se conectam com você, é muito importante para elas também verem que é possível fazer diferente. Sim. É possível fazer algo que não é os 90% do mercado. É possível ter sucesso dentro de algo muito mais consolidado para o paciente, que vai trazer saúde, que vai trazer estética, que vai fazer como você disse, eu acho que muito bem ainda, uma forma global, a estética global, pensar nesses dois pontos, nessas duas lacunas, né? Uma casa ela não é feita apenas de um pilar, a gente tem que trabalhar todos esses pilares, e foi uma honra aqui poder conversar um pouquinho com você, poder participar aqui dessa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Manda um beijo, pessoal. Muito obrigado, e acompanha gente. a gente por aqui, porque vai vir muita novidade. Vem novidade.